Glória a Deus, aleluia. Estamos vindo do mar da Galileia e agora estamos aqui no Monte das Bem-aventuranças. No livro de Mateus capítulo 5, verso 1 diz a Bíblia: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguindo mentira disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, que assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Queridos, quando eu olho para essa passagem aqui, estando nesse lugar em que me sinto envolvido pela glória, pela unção de Deus, quando falo das bem-aventuranças, quando falo de perseguição, aleluia, penso aqui Jesus sentado neste monte, ensinando os seus discípulos e aqueles que o seguiam, Jesus passando para eles, passando para o seu coração, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo. Bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, bem-aventurados humildes de coração. Queridos, eu observo aqui na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, que a intenção de Jesus era preparar os seus discípulos para os momentos difíceis, para os momentos tenebrosos, para os momentos literalmente de perseguições que se levantaria contra aqueles que fossem seguidores de Jesus, que estivessem do seu lado, porque não é fácil quando nós abraçamos o ministério. Precisamos estar aqui no Monte das Bem-aventuranças, quando muitas das vezes a luta e a dificuldade bate em nossas portas e nós nos sentimos sufocados pelo dia a dia. É nessa hora que encontramos resposta justamente aqui no Monte das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, mentindo, disser tudo mal contra vós. Quantas vezes a perseguição se levanta de forma terrível contra nossas vidas, mas nos lembramos do Senhor Jesus, que neste monte orientava não somente os seus discípulos, mas todos aqueles que ali o seguiam e que estavam do seu lado. Jesus se preocupava em orientar os seus filhos, os seus servos, em prepará-los espiritualmente para o momento de perseguição, para o momento de calúnia, de injúria, para aquele momento difícil que você pensa: Deus me esqueceu, Deus já não se lembra mais de mim, eu não aguento mais esse meu sofrimento, essa minha dificuldade. Mas o Senhor está falando: ei, lembra do monte das bem-aventuranças, porque o bem-aventurado é aquele que passa por provações, por lutas e por dificuldades, mas ele permanece firme no Senhor Jesus, olhando para o Senhor Jesus. Lembro-me que Pedro, quando ele caminhava sobre as águas, quando o vento estava forte e o Senhor Jesus falou para ele, logo ali no mar da Galileia, quando Jesus falou para ele: venha, Pedro, e o vento começou a soprar. Pedro naquele momento se sentiu atemorizado e afundou, mas Jesus estendeu as mãos, aleluia, e socorreu a Pedro. Então nós que somos bem-aventurados vamos olhar para as dificuldades dos próprios apóstolos, para as lutas que eles enfrentaram, para os momentos difíceis que eles tiveram que atravessar. Mas quando nós nos deparamos com Jesus, literalmente falando para os seus discípulos assim: exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Quando nós aqui olhamos, aleluia, e glorificamos o Senhor por este lugar em que sentimos literalmente a presença de Deus, o Monte
das bem-aventuranças. O monte é onde Jesus passou uma palavra de conforto, de consolo para aqueles que o seguiam. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você tem sido perseguido ou tem passado por momentos de perseguições, até pelos seus próprios familiares. Se você tem literalmente sofrido, aleluia, e tem pensado em parar, não pare. Pense no Monte das Bem-aventuranças. Há quase 2000 anos Jesus passou por este lugar. E aqui Jesus literalmente preparou os seus discípulos para enfrentar as lutas e as dificuldades que viriam, que eles teriam que literalmente ser um bem-aventurado. Bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que se humilham, bem-aventurado aquele que em meio às provações consegue glorificar e exaltar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Bem coladinho aqui com o Monte das Bem-aventuranças, próximo ao Mar da Galileia, nós temos ali o local da multiplicação dos pães, aleluia, em que Jesus multiplicou, aleluia, aleluia, 5 pães e 2 peixinhos. 5.000 pessoas foram alimentadas, receberam ali o alimento, e a Bíblia relata e revela que daqueles 5 pães e 2 peixinhos, aleluia, restaram 12 cestos de pães. E nós paramos para olhar a história e observamos que por aqui muita coisa não mudou, aleluia, ainda continua praticamente idêntico aos tempos de Jesus. Estamos aqui no Monte da Bem-aventurança e também da multiplicação dos pães, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza absoluta que no momento em que Jesus falava ao coração dos seus filhos, dos seus servos, eles foram impactados com aquela palavra, e em nome de Jesus, eu creio que esta palavra está chegando ao seu coração, aleluia. Bem-aventurado é os que sofrem perseguições por amor do meu nome, bem-aventurado são aqueles que passam por decepções. Você foi literalmente decepcionado, você passou por um momento de traição, você passou por um momento difícil na sua vida, mas tu és um bem-aventurado. Continue confiando no Senhor, confiante na sua palavra, porque tu és um bem-aventurado. Bem-aventurado sois vós quando vos perseguirem, mentindo, disser tudo mal contra vós. Deus é na sua vida. Confie nesta promessa e façamos segundo a palavra do Mestre Jesus, que com certeza absoluta vamos alcançar a salvação de nossas almas. Que Deus te abençoe ricamente. E aqui no Monte das Bem-aventuranças, aleluia, para todo o Brasil, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe.